Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 44, gravado hoje, domingo de manhã, 15 de dezembro de 2024. Uma pergunta: você pode tudo? Eu posso tudo? Quando a gente vai para a internet e começa a assistir a estes vídeos de gurus picaretas, não são todos, mas muitos deles ficam falando essa frase idiota do você pode tudo, tudo você consegue, basta você querer, e isto não é verdade. Há pessoas que não vão conseguir praticar determinados esportes, há pessoas que nunca serão empresários, há pessoas que nunca serão bons executivos dentro de uma empresa. E não adianta tentar. Por quê? Pelo perfil. E vocês sabem que há alguns dias atrás eu estava reorganizando a minha biblioteca e, por conta de colocar todos os livros novamente em ordem, por assunto, um negócio que eu gosto muito de fazer, eu encontrei este livro aqui. Vejam, aqui, título dele, O Estalo de Napoleão. Se alguém quiser referência, depois me peça. O Estalo de Napoleão, William Dugan. E esse livro, deixa eu ver aqui de quando ele é. Esse livro é de 2000. Só um momentinho. 2002, 22 anos. E eu comprei esse livro faz muitos anos. Não me lembro se eu comprei em 2002 mesmo, 2003, mas faz pelo menos 20 anos. E eu nunca li. Eu gostei do título, eu gosto muito da história de grandes generais, como Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. E por conta dessa reorganização, eu peguei esse livro, depois que estava tudo organizadinho, fui para minha mesinha na cozinha, um sábado de noite, comecei a tomar um café e a ler este livro, que é o que eu mais adoro. Cozinha, café e livro. E quando eu comecei a ler, apareceu uma frase fantástica que valeu toda essa espera. Essa frase se adequa muito aos dias de hoje, se adequa muito ao mundo corporativo, e eu quero compartilhar com você para quebrar esse mito do você pode, vai que dá. Na página 30 desse livro, o autor cita alguns manuscritos de Napoleão, algumas memórias escritas por Napoleão no seu exílio nas ilhas de Santa Helena, quando ele foi derrotado. E eu quero ler para vocês uma frase que valeu por esse livro. Esse livro é muito chato. Eu continuei lendo, passei para cá, passei para lá, olhei algumas referências e parei de ler, e ele voltou para a minha biblioteca e saiu hoje para que eu compartilhasse com vocês. O autor diz, abre aspas, em várias destas citações escritas por Napoleão no seu exílio em Santa Helena, o grande general, o maior de todos em conquistas, enfatiza que nunca tentou impor sua vontade sobre as circunstâncias. Ao contrário, Napoleão se submetia a elas. Pronto. Está aí a grande contribuição desse livro e deste episódio número 49. Napoleão tornou-se o imperador da Europa. Ele só não conquistou, ele conquistou toda a Europa continental, ele só não conquistou a Rússia e o Reino Unido, a Inglaterra. Ele conquistou todo o resto num período de tempo muito curto que se seguiu a Revolução Francesa. E Napoleão diz que ele venceu espetacularmente, inclusive inimigos mais poderosos no início. Depois, sim, ele fez um grande exército, o mais poderoso da Europa. E ele diz que venceu esses inimigos todos porque antes de invadir os países e antes de começar uma batalha, ele entendia as circunstâncias, ou seja, o que estava acontecendo ao redor do território que ele pretendia invadir, e ele separava muito bem aquilo que ele podia fazer daquilo que ele não podia fazer. E aquilo que ele não podia fazer em função das circunstâncias,
ele se submetia. Ou seja, atenção, o Paulo Mubarak, o autor do livro, não estão dizendo que você aí, empresário, CEO, diretor, gerente, que você deva colocar metas frouxas, que você deva, é assim mesmo, foi sempre assim, que você deva fazer um planejamento ruim para 2025. Apenas significa que você precisa entender, assim como Napoleão entendia e vencia, circunstâncias que, pelo menos no curto prazo, você não vai conseguir vencer. Você está planejando a sua empresa, seja ela qual for, seja qual for o tipo de segmento onde você atua, aqui no Brasil, para um ano provavelmente muito difícil. O Brasil tem um governo federal completamente inapto para a função, para não dizer outras coisas, completamente desqualificado, completamente miserável em relação ao que o país poderia ter. Você tem guerra por todo lado. Você tem um ponto bacana, uma luz no fim do túnel, que é Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos, mas você não sabe qual vai ser a reação das forças contrárias a ele, e pode escrever, serão muitas. Você está num país, como eu disse antes, dirigido por uma turma desqualificada, miseravelmente desqualificada, e, portanto, você está diante de um cenário de Selic indo para 13, 14 ou 15, juros muito altos, inflação alta. Você está indo para um cenário provavelmente muito difícil. E estas circunstâncias, ou algumas dessas circunstâncias, você não consegue vencer. Para quem tem fábrica, eu tenho visto turnovers normais nas fábricas por onde eu ando e em tantas outras que eu conheço, de 8, 9, 10, 11%. Em uma fábrica recentemente, no mês de setembro, o turnover foi de 26%. São números inacreditáveis. Ninguém mais quer trabalhar em fábrica. Você é um apagão de pessoal e isso não atinge apenas as fábricas, mas atinge as áreas administrativas. Nós criamos, a esquerda ajudou a criar, o movimento woke ajudou a criar uma geração, em sua grande maioria, de pessoas que não querem trabalhar, elas não querem ir para o trabalho, elas querem home office. E isso provoca um apagão. Eu vou fazer um vídeo apenas sobre o apagão de pessoal que está ocorrendo atualmente no Brasil, em todos os níveis. Você não tem bons diretores, você não tem bons CEOs, você não tem bons analistas, você não tem bons operadores, você não tem bons assistentes, você não tem bons gerentes na quantidade que a demanda pede. Então existe um apagão. Portanto, quando você for fazer o seu planejamento, a algumas dessas circunstâncias você precisa se submeter. Querem um exemplo miserável de gente que não se submete às circunstâncias? Políticos. O atual do governo não quer gastar e está levando o Brasil para o buraco. Ele não se submete às circunstâncias, porque o plano do político é voto e poder. Você tem, nas empresas, muitas vezes, famílias de empresários que não se submetem ao caixa. O caixa é uma das maiores, a geração de caixa operacional é uma das maiores circunstâncias dentro de uma empresa. O pessoal não se submete a isso, e dele tirar dividendos e dele tirar dinheiro da empresa para os mais variados fins, e dele investimentos, e dele dívidas. Quer dizer, você não se submete às circunstâncias. Uma empresa, como eu sempre digo, anote aí, papel e lápis na mão, porque ela vem conhecimento. Uma empresa que deve sua dívida líquida mais do que 20% da sua receita é uma operacional líquida, não bruta, líquida. É uma empresa que passa a ter um estado de emergência. Mas o pessoal não sabe disso, o pessoal acha que 20%, quer dizer, se você fatura 40 milhões, você pode dever no máximo, mas assim, estourando a fita, 8 milhões. Se você fatura 400 milhões, receita líquida, não confunda com receita bruta. Você precisa usar sempre como parâmetro a receita líquida. Você não pode dever mais do que 80 milhões.
Se você fatura 4 bilhões, você não pode dever mais do que 400 milhões. E já é muito. Entenda isso, submeta-se às circunstâncias. Vocês vejam. No fundo, submeter-se às circunstâncias é entender a lei da escassez. Se você quer ler muita coisa boa, muito conteúdo bom sobre economia, vá no site www.mises, M-I-S-E-S, mises.com.br. Você vai encontrar material de altíssima qualidade. E no site do Instituto Mises, quando você pesquisa a palavra escassez, você encontra o seguinte trecho. Um dos mais graves erros econômicos que os seres humanos podem cometer é o de ignorar que o nosso mundo é caracterizado pela escassez. Escassez de tudo, escassez de dinheiro, escassez de recursos naturais, escassez de mão de obra, escassez de energia. Seres humanos que partirem do princípio de que vivem em um mundo de superabundância pagarão um preço extremamente alto por esse erro. Um ponto básico que um gestor precisa entender, gente, quando faz planos de ação, quando faz planejamento, quando organiza o seu orçamento, o seu budget para o próximo ano, como agora as empresas estão fazendo, é que a demanda dos seres humanos, a demanda por produtos, por serviços, por bem-estar, é infinita e sempre será. Mas os recursos disponíveis são e sempre serão escassos. Portanto, quando você fizer o planejamento, submeta os seus investimentos, submeta o seu orçamento de OPEX, Operational Expenditure, aquilo que você vai gastar na rotina, e o seu CAPEX, o Capital Expenditure, aquilo que você vai gastar com bens de capital, ou seja, você vai comprar máquinas, vai comprar carros, vai comprar caminhões, vai comprar prédios. Submeta tudo isso à sua geração de caixa operacional, que não é o maldito EBITDA. Você vê por que, apesar de sites como o meu, de canais no YouTube como eu, de livros que são escritos chamando o EBITDA de um número maldito, por que controllers, por que CEOs, por que empresários ainda assumem o papel, o gorro de ignorantes e continuam falando idioticamente do EBITDA? EBITDA é um número, veja um vídeo no meu canal, é um número que nasceu historicamente nos anos 80 para manipular os bancos, para manipular Wall Street. E antes que você pergunte, mas todo mundo é trouxa lá? Não, mas um grande grupo é. E os outros gostaram da manipulação para ganhos pessoais. Tudo isso foi feito para conseguir mais dinheiro dos bancos. Tudo isso foi feito para enganar investidor. E você, CEOzinho, gerentezinho, controllerzinho, você ainda fica falando dessa imundície chamada EBITDA. Quando eu falo geração de caixa, eu não estou me referindo a nenhum número contábil no DRE. O DRE é uma pilha de números, contabilidade é uma pilha de números, o caixa é uma pilha de dinheiro, e você paga todo investimento e você paga todo o seu OPEX com dinheiro, não é com EBITDA. EBITDA não é geração de caixa. Escreva isso aí, EBITDA não é geração de caixa. Escreva também, EBITDA é para idiotas. EBITDA é para idiotas. Quanto você gera de caixa operacional? Quando eu chego nas empresas, eu fico conversando com o presidente do conselho, fico conversando com o presidente da empresa, com o dono, com o acionista, com a família, com o CEO, com o controller. E eu faço uma pergunta muito simples. Quanto vocês estão gerando de caixa operacional? Que é o que você, em espécie, em moeda, recebe todo mês dos clientes e paga fornecedores, impostos e pessoal. É uma conta de duas operações. Você precisa ser minimamente alfabetizado em matemática para fazer essa conta. E o pessoal não sabe. E o pessoal não sabe que
pelo menos essa geração de caixa operacional tem que ser 10% da receita operacional líquida, senão a sua empresa não está do tamanho certo. E a empresa do tamanho certo é aquela que se submete às circunstâncias. Conclusão! Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio número 49, submissão às circunstâncias? 2 pontos. Primeiro, liste todas as circunstâncias que a sua empresa vai enfrentar em 2025, aquelas advindas do mundo externo. Turnover, alta inflação, juros altos, governo miseravelmente desqualificado, etc, etc. E marque quais dessas circunstâncias você precisa submeter-se a elas. E para submeter-se a elas, você faz planos B. Você não vai desistir das suas metas, mas você deve calibrar essas metas de acordo com os seus planos, e esses planos devem estar calibrados de acordo com as circunstâncias que você, pelo menos no período de um ano, não consegue vencer. O turnover é um grande exemplo. Há momentos em que uma empresa não pode crescer em vendas. Há momentos em que o crescimento de vendas gera um risco muito grande para uma empresa. Então, primeiro, liste essas circunstâncias. E segundo, faça esses planos que devem mitigar a sua dependência dessas circunstâncias. Lembre-se, neste livro também, Napoleão escreveu seu exílio em Santa Helena, que a única vez em que ele não se submeteu às circunstâncias, quando ele invadiu a Rússia, ele levou para a Rússia 600 mil homens. Ele chegou a Moscou. Sabe com quantos homens ele voltou com o rabo no meio das pernas? Para a França? Com 10 mil homens. Ele perdeu todos eles, ou para o verão massacrante quando ele marchou para Moscou, ou pelo inverno, general inverno da Rússia, quando ele retornou para a França. Foi com 600 mil, voltou com 10 mil. Ele não se submeteu às circunstâncias porque as glórias subiram para sua cabeça. O fracasso lhe tem alguma frase que eu gosto muito. Nesse caso do Napoleão, o sucesso subiu a cabeça, mas às vezes o fracasso sobe a cabeça também das pessoas. Você vê pessoas, principalmente empresários, muito arrogantes, e tem uma história rotunda de fracassos. Por quê? Porque não se submetem às circunstâncias. Paulo Mubarak gravou o episódio número 49 em 15 de dezembro de 2024.